E se tem mais chuva e mais calor, também tem mais casos de dengue. Em 2024, o Brasil chegou a 6 milhões de casos da doença e 4 mil mortes. Em média, foram registradas 16 mortes por dia. Olha, os cuidados precisam ser redobrados agora no verão. E para a gente falar sobre isso, está aqui com a gente a infectologista Raquel Morac. Espero ter acertado aí o seu sobrenome. Seja bem-vinda ao Fast News. Obrigada, Patrícia. Obrigada a todos. Morac. Raquel Morac, infectologista, dando aí dicas para a gente, né? A gente sabe que para combater essa doença, essa transmissão, a ajuda da população, juntamente com políticas públicas, é fundamental, né? Há uma falha nessa campanha? Por que todos os anos a gente enfrenta alguma epidemia de dengue? Olha, essa é uma boa pergunta, porque o mosquito, ele coloca em torno de 150 a 200 ovos, cada mosquito. E esse ovo dura em torno de 400 dias no ambiente. Toda vez que chove, ele eclode. Então, a população tem que ajudar nas limpezas, né, de ralos, na limpeza ambiental, diminuir a quantidade de lixos, né, a de sacos, de copinhos, isso daí acumula água. Acumulando a água, você tem mais ovo depositado. E isso eclode a cada ano no período das chuvas. E a gente sabe também a falta de saneamento básico, a ocupação desordenada aí da população, tudo isso influencia também, né? E quando a pessoa não toma cuidado em casa, existem outros locais que a gente vê que tem aglomeração aí de água e com calor, mais infecções. Há alguma tecnologia hoje usada recentemente para que a gente possa combater esses locais que são propícios aí a essa reprodução? Alguma coisa nova sendo usada, além do fumacê, aquele pozinho que as pessoas já usam? Então, a fumacê já era conhecido, né, desde a década de 80, 90. Ele ajudou por muito período. O problema é que ficou com um pouquinho mais de resistência desse mosquito. Então, ele continuou fazendo a sua proliferação. Hoje em dia existe aquela seleção natural. Você está produzindo por zoologia e tudo mais, seria a produção do mosquito fêmea que não faz a liberação do óvulo. E isso faz uma competição ambiental. Mas isso ainda precisa ser feito de uma forma, não só em pesquisa, mas no geral. Foi feito em várias cidades, mas no final ainda teve a proliferação, ainda teve a presença da dengue naquelas regiões. Então ainda é em estudo como a gente pode produzir e proliferar competições ambientais para que diminua a presença desse mosquito. Doutora, está conosco também o Gustavo Segré e ele tem uma pergunta para você sobre esse assunto. Doutora Raquel, um prazer te ver por aqui. A pergunta é: quais são os tipos de vacinas que existem e quais os repelentes que podemos utilizar para poder escapar dessa praga que é o dengue? Com certeza. Primeiro, de vacinas. Nós temos 2 no mercado, tá? Uma que é feita em 3 doses e uma é feita em 2 doses. Temos outra com grande liberação agora, quem sabe para 2025, que seria a do Instituto Butantan. Todas elas são de vírus vivo atenuado, então não foram feitos trabalhos para abaixo de 4 anos e nem para cima de 60 anos. Então é uma vacina feita para esta faixa etária, de 4 a 60 anos, que foram liberadas até agora nos estudos preliminares e nos estudos gerais. Então é uma vacina de alta eficácia. A que mais liberada agora, recentemente, em 2023 para 2024, tá? Chama Qdenga, ela é feita em 2 doses, 0 podendo ser feita em 2 meses ou 3 meses. Ela só dá eficácia acima de 90% se tomar a segunda dose. Então, para quem já está atrasado no período das chuvas atuais, essa vacina ainda vai estar, só vai fazer efeito após 2, 3 semanas de ter tomado a vacinação completa. E temos a do Instituto Butantan, que é maravilhosa e está começando, ela foi estudada em 2 doses, mas no final ficou em dose única. E ela pode ser dada de 2 até 60 anos, que é o trabalho oficial que foi liberado. Sobre os repelentes, nós temos 3 tipos liberados pela Anvisa. É com DET, IR3535 e com icaridina. O icaridina, principalmente para as crianças, né, bebês acima de 2 meses em diante. Você tem também o IR35, que você pode ter, de acordo com a porcentagem, pode ser feita acima de 6, 8 a 1 ano.
E o DET, que é considerado mundialmente como o melhor repelente, mas é dado para criança principalmente acima de 2 anos. Todos eles têm que ser feito, ideal, em spray, nas áreas de extremidades e em cima das roupas. E lavar as mãos depois. De quanto em quanto tempo, doutora? Uma vez que você coloca ali o repelente, você tem que repassar o produto de quanto em quanto tempo? Então, Patrícia, depende. Quanto mais criança, é de cada 2 a 4 horas. Tem repelente que você pode fazer de 6 a 8 horas. Não, mas as pessoas esquecem de colocar na roupa. Então, precisa também nas roupas, tá? De ambiente, ideal é você, primeiro, fechar as janelas após as 4, 5 horas, porque o mosquito, ele pica de manhã e pica no final da tarde, quando ele sai, a fêmea, para buscar alimentos, né, para ela e para a familhinha dela, vamos dizer assim. Então, o ideal é que você feche essas janelas após as 4, 5 horas. E você faça o uso de sprays, né, que você tem para ambientes também, a base desses 3, em áreas abaixo de mesas, abaixo de sofás, em lugares bem baixos, onde eles se escondem para depois sair para picar. Doutora, o diagnóstico, a gente vê aí 4.000 mortes, 16 mortes por dia. O diagnóstico da dengue é difícil, justamente porque os sintomas são muito semelhantes aí a outras doenças. Há alguma falha nesse diagnóstico para que a pessoa chegue a morrer? Como é que você vê isso? Não existe falha de diagnóstico, existe falha de você pôr exames em tempos diferentes. Né? A pessoa, quando ela é picada, ela vai apresentar sintoma de 3 até 15 dias depois. E você tem exames para 2 dias de febre, 1 dia de febre, tem exames para 5 dias de febre, 7 dias. Então, depende da época que você procurou ou fez essa assistência. Então, temos o teste rápido, né, que é o NS1. Nós temos o teste rápido IgM, IgG, temos a sorologia de IgM e IgG a partir do 6º dia. Então, depende do tempo do seu sintoma, você tem a sorologia ou o teste para ser feito. E o tratamento? Em qual momento a pessoa deve... Você falou aí sobre o teste, né? O teste é fundamental para que a pessoa tenha um tratamento adequado, né? A gente sabe que não tem um tratamento que cure imediatamente a doença, mas existem medicações que podem diminuir o desconforto e levar a doença a ficar mais grave, né? Quando que você percebe que é hora de buscar o hospital, quando fazer o teste, quais sintomas a gente precisa observar, e tem também os medicamentos que são corretos, né? Nesse período para não agravar a doença. Correto se você tomou medicamento de analgésicos para a febre, não melhorou, começou a ter uma prostração, deu uma queda do seu estado geral, você tem que procurar assistência para fazer diagnóstico diferencial. Porque, como você mesmo falou, é um sintoma geral. Ela dá dor de cabeça, dor retroocular, ela dá mal-estar, ela pode dar dor de barriga, principalmente em crianças, né? Então, ela é um estado geral só de desidratação. Vamos entender que a população precisa beber água. Saco vazio não para em pé, isso era antigo e todo mundo falava. Você precisa tomar água. A cada pico febril, você perde em torno de 200 a 300 ml. Né? Então, se você já tinha que tomar 1,5 litro a 2 durante aquele dia e você já teve um pico febril, você já tem que aumentar mais 300. As pessoas não bebem a água que são necessárias para dengue. Já não bebem normalmente, quanto mais para dengue. O que mais? O ideal é, quem já tem um cofator, já usa medicamentos com anti-inflamatórios, hormonais ou não hormonais, tipo um AS, porque você é obrigado a tomar durante alguns tipos de doença, esse paciente precisa procurar mesmo assistência médica, porque se tiver um diagnóstico e tiver alteração laboratorial da dengue, você tem que suspender algum tipo de medicação. Então, realmente, tem medicações que você não pode usar durante o período clássico da dengue. Quais são elas, doutora? Então, os anti-inflamatórios hormonais e não hormonais, principalmente. Existem outros anticoagulantes que às vezes você tem que diminuir a dose ou suspender também em épocas que você está na fase aguda da dengue. Né? Além de que tem pessoas que também não podem ser hidratadas como deveria, porque já tem algum problema cardíaco ou vascular que não consegue tomar ou ingerir o que é ideal de água da dengue. Esse tipo de paciente com cofator precisa ter assistência médica com segmento de exame de sangue quase todos os dias para poder avaliar como vai ter uma resposta.
E como é que está a produção de vacinas? Porque ano passado teve uma corrida, o governo federal chegou a reter as vacinas para que fizesse a campanha, né, pelo SUS, faltou nas clínicas particulares, depois não havia nem nas clínicas particulares e nem também pelo SUS. Esse ano, a produção vai conseguir atender a população e imunizar aí a maior parte dela para que a gente evite mortes com a doença? Olha, Patrícia, a vacina, o ano passado, foi dada para a faixa etária, que tinha quantidade de vacina, de 10 a 14 anos. Esse ano ainda, o governo não liberou, não está discutido quais serão as faixas etárias de liberação que vai ser dada nos postos de saúde. Então, primeiro, a prioridade é o governo, a prioridade é a saúde pública. Por isso que faltou também nas clínicas particulares. Mas isso foi se ajustando durante o ano. Então, tem muitas pessoas que foram tomando a vacina, seja ela no posto, seja ela em clínica particular, durante o restante do ano, quando foi liberado. Este ano, agora, 2025, ainda não sabemos se vai ser liberada a vacina do Butantan e se vai ter completamente a dose para todas as faixas etárias indicadas pela bula da vacina. E quais são as pessoas mais vulneráveis? A idade? São as crianças, idosos? O ideal não tem para ser como ser idoso, abaixo de 60 anos. Né? Então, você tem a vacina indicada para 4 a 60 anos, que foi liberada agora. A gente sabe que, pela Organização Mundial de Saúde, a faixa etária de maior risco é abaixo dos 14 anos, seriam os jovens e as crianças. Tá? Aquelas pessoas adultas que têm cofator também são, independente se é idoso ou não idoso. Aquele que já toma medicações para pressão, para diabetes, eles são de maior risco para poder apresentar um quadro mais grave. E a outra prioridade é para aqueles pacientes que já tiveram dengue. A gente sabe que a dengue pela segunda vez ou terceira vez, ou com a dengue recente e pegando de um outro subtipo, você pode evoluir mais precocemente para uma dengue hemorrágica. Então, as pessoas precisam se proteger, principalmente aquelas que estão tendo dengue agora, porque ainda não está classificado qual vai ser os subtipos que vão estar circulando. O ano passado houve um aumento porque nós tivemos recirculação do tipo 2, né, o subtipo 2, e o 4, que a gente estava em falta, vamos dizer assim, eles não estavam. Então, tivemos os 4 subtipos distribuídos pelo território nacional. Então, esse ano de 2025, há uma chance dos 4 ainda estarem presentes. Isso quer dizer que quem teve o 2 pode ter o 3, ou o 4, ou 1. Então, vai estar circulando os 4 subtipos, provavelmente, em 2025. Então, vamos ficar atento aí para não deixar água parada nesse calor, usar o repelente sempre que possível. Obrigada à infectologista Raquel pela sua participação aqui, esclarecimentos e dicas importantes nesse momento de epidemia no Brasil contra a dengue, né? Eu que agradeço, Patrícia, Gustavo, prazer em revê-los.